vou selecionar uma ação municipal. Aqui eu abro o tipo da obra. Então tem todos os tipos de obra. E eu vou escolher só enxergar quadro escolar coberta com vestiário. Dou um OK. E a situação. Todas as situações possíveis. E aí é interessante saber que, para os proponentes, eles enxergam somente 3 situações. A primeira é em cadastramento, quando nunca foi enviado para análise. A segunda é em análise, na verdade são 4, desculpa, é em análise. A terceira é em diligência e a quarta é obra aprovada. Enquanto os proponentes só enxergam essas 4 situações, nós aqui na FNDE enxergamos todas essas. Aqui. Porque são trâmites internos, certo? Então, vai, volta, valida. Cada análise técnica, ela é vista pelo menos 2 vezes. O analista, ele recebe uma demanda, ele vai analisar, e o analista técnico, ele não tem poder para enviar diretamente para a diligência ou enviar diretamente para deferimento. Ele manda para validação. Então, tudo entra em validação de diligência. Depois, um outro analista, ele vai verificar se essa análise está toda ok, se está toda correta, se não tem nenhum erro, e ele é que vai validar e efetivamente enviar para a correção. Então, ou seja, cada vez, cada análise passa no mínimo por 2 mãos. E aí, se, por exemplo, eu que valido as diligências, verifiquei que tem uma incoerência, que o analista está pedindo alguma coisa que não é necessária, ou que ele diligenciou por uma coisa que ele não precisaria diligenciar, não precisaria pedir, isso volta em revisão de análise, por exemplo. Aí o analista ele vai rever. Então, ou seja, não é uma loucura de eu faço qualquer coisa e mando para validação ao próprio município e o Estado que vai receber. Não, no mínimo 2 pessoas vão ver isso aí, certo? Outra coisa interessante, a partir do momento que foi analisado, o município está vendo em análise. Aqui na FNDE vai chegar em aguardando análise, que é quando nunca teve análise. Depois vai em análise, quando o analista ele pegou aquela ação para ele e disse, eu vou analisar. Depois vai para, por exemplo, validação de deferimento. Depois vai para obra deferida. E isso tudo o município está vendo como em análise. Qual que é a diferença do obra deferida para o obra aprovada? Que é o que os proponentes enxergam. É a garantia de financiamento dessa ação. Então, muitas vezes, nós temos uma ação aqui que ela está como obra deferida e o município está enxergando em análise. Poxa, mas já faz 6 meses que a minha obra está em análise e a gente não teve uma resposta. Faz 6 meses que está em análise e não teve uma resposta. Eu entro no sistema que está com obra deferida. Ou seja, não vai voltar para a diligência técnica. Então, agora, com essa nova regra, com a tarja vermelha aparecendo ali, muitas obras elas vão ficar deferidas até que essa tarja vermelha ela desapareça depois de sanadas as pendências no Obras 2.0 e elas vão passar para aprovada e só depois que isso acontecer. Né? Então isso é um tipo de travo também. Por que os proponentes não enxergam obra deferida? Porque simplesmente eu, como município, se eu enxergasse uma obra deferida, eu ia querer o recurso. Ó, já está tudo certo, então eu quero que o recurso caia na conta amanhã, porque já está tudo pronto e eu quero isso logo. Então isso é uma garantia da FNDE de não criar uma falsa expectativa. Porque uma obra deferida pode ser que ela nunca seja aprovada, por questões de pendências no Obras 2.0, por questões de metas físicas, metas financeiras do Ministério da Educação. Então, o deferido não é garantia. Não é aprovado, não é garantia. Mas a gente não esconde isso do município. Se nós recebemos um e-mail solicitando uma posição de uma ação que está em análise e ela está como deferida, nós respondemos, a sua obra foi deferida na data tal, porém isso não é garantia, não pode ser iniciado o processo licitatório, porque não tem empenho, não tem termo de compromisso, não tem nada juridicamente que possa dar base no processo licitatório. Então é só aguardar. A única coisa é que tecnicamente não vai voltar para a correção. Só isso, certo? Então os municípios têm que entender muito bem essa diferença. Então eu entrei aqui, vou selecionar a situação, por exemplo, em aguardando análise para ver aquelas quadras que nunca foram analisadas. Primeira análise aqui. E vou dar pesquisar.
Aí ele vai me aparecer uma lista. Então, ó, tem uma lista aqui gigantesca de quadras que nunca foram analisadas. Do Brasil inteiro são 61. É pouquinho. Então eu vou pegar um exemplo. Vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, Mussum, no Rio Grande do Sul. Eu entro aqui na ação e aí ele abre para mim aquela telinha toda com a documentação que o município enviou. Primeira coisa que ele pergunta: você quer analisar ou não? Eu vou colocar como sim e vou colocar salvar. A partir do momento disso, aquela situação de aguardando análise, ela já vai pular para em análise. Quer dizer que agora essa ação é minha como analista, então meu nome vinculado a ela, nenhum outro analista vai pegar. Sou eu que vou fazer. Então, eu começo a olhar aqui. A análise técnica, ela consiste em 12 itens, são 12 perguntas que o analista ele vai responder. Como é que a gente começa? Pela aba dados do terreno, ou seja, o cadastramento do terreno. Por quê? Como se trata de um projeto padrão da FNDE, a gente aqui não vai analisar projeto, a gente vai analisar a viabilidade de implantação de um terreno. Vai ver a localização do terreno, vai ver a demanda. A gente aqui hoje faz uma análise mais de terreno do que necessariamente de projeto, quando se trata de um projeto padrão. Então a primeira coisa que eu vou ver é onde que está isso aqui? Onde que está esse terreno? É o que eu vou tentar localizar. Então aqui o importante é o município colocar, e o estado colocarem as coordenadas geográficas do terreno. Colocarem aqui. Como é que eles vão colocar? Na própria área de dados do terreno, é cadastrado o endereço, e aqui, quando ele clica em visualizar e buscar no mapa, em qualquer momento que ele clica aqui, por exemplo, ele vai perguntar: definir local neste ponto? Sim. Então não precisa saber as coordenadas reais. Se tiver, por exemplo, no Google Earth uma definição da malha urbana do município, eles conseguem só clicar em cima do terreno, ó, tem a opção de colocar aqui satélite. Ah, o terreno vai ser aqui. Ele vem, clica, dá um OK aqui e as coordenadas elas já foram cadastradas, já está ali. Aí eu, como analista, vou ver. Ele colocou ali, ó, ele colocou aqui, que a quadra vai ser construída aqui. E aí depois eu vou ver o quê? Vou ver o endereço. Está cadastrado o endereço, Rua Presidente Castelo Branco. Eu vou olhar aqui, Rua Presidente Castelo Branco. Por enquanto está tudo incompatível. Se lá na aba dados do terreno ele colocasse a Rua Castelo Branco e aqui eu verificasse Rua Maria da Silva, opa, alguma coisa está errada. Mas eu não vou ainda diligenciar por quê? Porque o Google Earth que está aqui, ele é uma ferramenta de consulta. O FNDE não é dono do Google Earth. Então tem muitos municípios que não têm a definição do Google Earth. Tem muitos municípios que têm uma imagem muito antiga, né? Então não é a realidade da ocupação. Isso aqui é uma ferramenta de consulta. Então se não está ok aqui, não tem problema. Por quê? Eu vou verificar nas plantas. Porque existe a possibilidade de a gente ver nas plantas. Problema que acontece. Tem erro às vezes que quando o município clica, aparece uma mensagem assim: o ponto não pertence ao perímetro urbano do município, não pode ser cadastrado. O que tem que ser feito nessa situação? Clique em qualquer lugar e depois você vai colocar as coordenadas lá nas plantas, certo? Então isso aqui é uma consulta que facilita bastante. Outro ponto, antes de eu partir para outra análise técnica, eu vou ver aqui, ó, na questão de quadras, para qual escola que foi solicitada aquela quadra. Por quê? Quadras e coberturas, existe uma lista aqui, ó. É uma lista que o MEC ele disponibiliza para quem ganhou quadra. Assim, você pode colocar quadra para essas escolas. Então, necessariamente, a escola que vai ganhar tem que estar na lista aqui, ó. Nesse município, no caso, ele só tinha uma opção, que é na Escola Municipal Castelo Branco. Ah, mas eu não quero nessa escola, eu quero em outra. Posso pedir? Não. É só nessas escolas que aparecem nessa lista. Ah, mas essa escola já tem uma quadra. Por que o MEC me deu uma quadra numa escola que já tem quadra? Porque lá no Educacenso e no diagnóstico do PAR foi indicado que essa escola não tem quadra. Veja, todas as informações do CIMEC, elas são buscadas através do que o município informa para o governo federal sobre a situação e o diagnóstico da infraestrutura escolar atual.
Então, às vezes, vamos colocar que não tem quadra, para às vezes a gente ganhar alguma coisa, ou às vezes ganhar uma ampliação. Aí ele vai colocar aqui, não tem quadra, mas aí só tem uma. Mas essa já tem, e a gente não informou. E agora? Felizmente, se você não tem como colocar uma agrocobertura em qualquer escola que está na lista, não tem que fazer, vai ser uma ação perdida. Não tem que fazer mesmo, tá? Aí eu vou verificar. Aí eu vejo aqui, por exemplo, que tem o número do INEP da escola aqui. O que eu vou fazer? Eu vou entrar lá no Data Escola. Então eu entro lá no Data Escola do INEP para verificar se com aquele número do INEP é aquele endereço. Se é daquela escola que está lá. Para eu garantir que aquele endereço é da escola que ele colocou na lista. Por quê? Não quero colocar na escola Castelo Branco, mas só tem escola Castelo Branco. Eu vou ser esperto como município, vou fazer o quê? Clicar na escola Castelo Branco, mas eu vou enviar o projeto de uma outra escola, e ao invés de escrever Castelo Branco, Maria da Silva, que é a escola de verdade, eu vou só mudar o nome e colocar Castelo Branco. Para a FNDE aprovar, depois eu construo, não vai dar nada. Então, por isso que eu vou entrar aqui no INEP, digitar o código, que é o 43088511. Então, esse teclado aqui eu não sei. 4308 4511. 43088511. Beleza. Aí vem aqui. Pesquisa. Aqui, ENEP Castelo Branco. Eu como analista clico aqui e vejo, lá, Rua Presidente Vargas. Beleza. Então agora eu tenho certeza que aquela escola, por enquanto, é a que ele me mostrou. Aí não vou ter problema. Se tiver alguma divergência nesses dados, falta para diligência. Por quê? Porque eu tenho que ter certeza que aquela escola é aquela escola. Não tem jeito. O que é importante do endereço? Todos vocês sabem, já viram um termo de compromisso de uma obra. Sai o nome da obra e sai o que lá? O endereço. Então, se você coloca aqui no dados do terreno um endereço nas plantas outro, por mais que esteja todo corretinho, vai voltar para a compatibilização de endereços. E aí, perder um tempão danado e vai voltar lá para o perfil, né? Porque eu tenho que ter certeza que o endereço está correto, que é o endereço que vai sair no termo de compromisso. Verifiquei que aqui está tudo certo, eu vou olhar as fotos do terreno. É a primeira coisa que eu faço. Eu vou ver se não tem nenhum impedimento. Então esse município ele colocou aqui uma foto aérea. A escola está aqui e ele está colocando o terreno dentro do consultor. A quadra está a mais de 500 metros. Escola Castelo Branco está aqui. E aí ele colocou um terreno aqui destinado à construção da quadra coberta com vestiário. Bom, como a quadra coberta com vestiário ela demanda um terreno mínimo de 30 por 41, o MEC e o FNDE eles entendem que muitas escolas elas não possuem esse espaço dentro do terreno da escola para receber uma quadra. Então não seria justo dizer que essas escolas não podem receber a quadra. Então por isso que a regra é, não tem espaço físico dentro do perímetro da escola, o proponente pode apresentar um terreno que esteja a uma distância de caminhada de até 500 metros desse terreno, para que seja implantada essa quadra. Então foi isso que ele fez, colocou aqui e colocou aqui. Beleza, vou continuar olhando as fotos. Foto do terreno. O que é uma coisa interessante ter? Isso aqui, legenda de foto. Mais uma vez eu coloco, o que você está querendo me mostrar aqui? Foto 2? Ou seja, tudo bem, eu vejo que é o terreno. Mas assim, seria muito melhor colocar assim, vista da rua Presidente Vargas para frente do terreno, vista lateral, comunidade do entorno, local para implantação da quadra. Por quê? Vai redimir qualquer dúvida que tenha. Então isso é um erro muito grande. Foto 2. Aí eu vou para o outro. Foto 2. Foto 4, foto 5, foto 6,
Beleza, eu vejo que é o terreno, mas poderia ajudar muito se tivesse assim, descrito ali o que eu quero ver. Mais uma vez, eu não conheço esse município e esse terreno. Então, coloca ali uma legendinha para ajudar a gente dar uma olhada. Verifiquei o terreno. A legenda seria como, por exemplo? Aqui, por exemplo, aqui, o que eu poderia colocar como legenda? Foto aérea de localização da escola e localização do terreno. Aqui número 2. Poderia ser, por exemplo, vista frontal do terreno através da rua Presidente Vargas. Eu sei que essa é a rua Presidente Vargas e o terreno está na frente. Aqui do lado, terreno sem impedimentos físicos. Assim, não precisa inventar muita coisa. Nesse caso está fácil de eu entender. Se o terreno ele não tem nenhum impedimento físico para a construção da quadra, se o terreno ele tem uma declividade muito grande, o que pode inviabilizar por um custo de movimento de terra, tudo isso eu vou ver pelas fotos. Então aqui está fácil, né? Ó, beleza, colocou ali. O sistema não deixa os municípios enviarem para nós menos de 3 fotos. Então, no mínimo, são 3 fotografias, mas não tem um limite máximo. Então, pode colocar bastante foto aqui, não tem problema. Depois que eu analisei as fotos, eu já tenho... Veja, agora eu, como analista, eu não olhei planta nenhuma. Mas eu já tenho um panorama geral do terreno. Onde que é o terreno, do endereço, eu sei que a escola é aquela, já sei que o terreno está fora da escola, ele já me disse a distância. Eu já sei que por enquanto está tudo certo, não tem nenhum impedimento, não tem nenhuma construção, pouco movimento de terra. Então agora eu vou ver o relatório. Porque isso já está tudo na minha cabeça. Agora eu vou ver o que o município está me dizendo aqui no relatório. Ó, pode escoar as águas pluviais, sim. Se ele marcar como não, eu vou entender que o terreno pode ser alagado, né? Se não pode escoar as águas pluviais, ele vai ser alagado. No mínimo eu vou pedir uma explicação. Então, às vezes, por uma marcaçãozinha errada, ao invés de marcar sim aqui marcou não, volta uma diligência inteira, porque ó, você me disse que pode alagar. Então você vai me explicar o porquê. E às vezes o cara só vai olhar e falar assim, putz, eu marquei errado. Ele só muda por cima, manda de novo, vai lá pro final da fila. Aqui eu não posso colocar na minha senha, mas se ele colocar no não, aqui não tem uma caixa para explicar. Porém, no item 1.6 aqui, ó, é um local que tem para explicações. Então, qualquer explicação que tiver, pode colocar aqui no 1.6. Quer explicar alguma situação do terreno, que tem alguma coisa mais... Tem uma casa, mas ela é abandonada, coloca aqui no 1.6. É livre para escrever o que quiser. Aí eu quero explicar isso, onde eu vou explicar? Joga aqui no ponto 6 que o analista vai ver e ele vai entender uma situação adversa ali no meio daquele Se terreno. ele medir, principalmente no caso do alagamento, ele disser que tem por onde a água escoar e não ter. A obra vai ser construída porque a gente não tem como constatar isso. Veja, todas as informações que estão aqui no sistema, elas foram inseridas pelo município ou pelo estado. Então, automaticamente, existe um CPF, um nome, uma data de envio dessas informações. Então, se alguma coisa for omitida ou alguma coisa for colocada diferente do que está aqui, e depois der problema lá na obra e tiver uma denúncia para o Ministério Público ou uma coisa da O CGU, Ministério Público, depois da construída, ele condenou porque é uma área alagada, né? o FNDE ele vai se defender da seguinte maneira. Ele vai imprimir a análise que foi feita e vai colocar todos os dados que o município colocou ali dentro e disse, ó, não temos condição técnica de visitar pessoalmente todos os terrenos, então nós partimos do princípio de que as informações colocadas no sistema são verdadeiras. Então aí a responsabilidade disso acaba de quem forneceu essas informações para nós. Por exemplo, tem lá um terreno que a gente... É o engenheiro viu que alaga. Só que pode até colocar, não, mas na hora que for fazer o projeto, ele pode, tipo, o terreno pode ter um equilíbrio lá, e ele pode, na hora do projeto, adequar e colocar, né, tipo aquela altura, para que o terreno não alague. Pode ser? Pode, gente, olha só, é bom os municípios... Não, mas ele colocou que não alaga.
Mas Não na tem hora do problema. projeto, ele vai Não fazer essa tem nenhum problema, sim. Essas elas são perguntas aqui dentro do relatório de vistoria. Por exemplo, hoje não há engenharia que não resolva um projeto de drenagem, por exemplo. Então, se a gente verifica ali que o terreno é muito válido, por exemplo, todas as águas vêm daqui, e ali forma realmente um ponto de alagamento, eu tenho como ver isso pelas fotos, pelo plano altimétrico. Aí eu vou solicitar um esclarecimento. Agora, se eu ver que o terreno ele tem uma caída, que as águas pluviais elas vão passar pelo terreno e depois escoar naturalmente para o outro lado, eu tenho como verificar isso através dos outros elementos técnicos que ele vai me usar. Certo, então no caso, a área indígena da gente passa muito por essa situação. O terreno, às vezes, não é realmente assim. Só pela foto do terreno, você consegue, então, ver que vai precisar uma drenagem, e aí já vai ser inserido a questão lá do recurso. O ideal é o município ele pensar à frente de qualquer maneira. Se eu olhei aqui, eu sei que vai ter uma drenagem, eu posso até marcar ali como não, mas lá no item 1.6 eu posso colocar. Por exemplo, será realizado um projeto de drenagem durante a construção da obra, isso será via aporte financeiro do município. Isso aí já está justificado, ele já disse que tem, ele não omitiu informação, disse que vai resolver. Perfeito. Tanto que nós diligenciamos pedindo qual vai ser a solução que vai ser adotada. Não quer dizer que vai ser indeferido o terreno. O que você vai fazer para solucionar essa questão que você marcou ali? Certo? É isso que vai ser solicitado pelo município. Então aqui, se tem poeiras, ruídos, passagem pelo terreno, se existem árvores, muros ou benfeitorias. Aqui é interessante, existem árvores? Tem uma ou duas árvores? Sim, não é nada muito importante. Existe árvores ou um muro ou alguma coisa, esse é o item que tem que pensar assim, existe alguma coisa que vai impedir uma casa, um comércio, alguma coisa assim, uma construção, ou muita vegetação? Se eu ver pelas fotos, coloca aqui como sim, e aí no item 1.6 coloca o quê? Vegetação será removida pelo município antes do início das obras, por exemplo. Sabe? Então tudo foi marcado aqui. Oi? Depende. Por quê? O que nós entendemos? Se é para retirada de uma árvore ou de uma vegetação que não está em área de preservação permanente, que é aquela faixa de preservação de corpos d'água, isso aí, realmente, se eu vejo pelas fotos alguma coisa que tem um corpo d'água, a gente vai exigir essa faixa de 30 metros de acordo com o novo Código Florestal. 30, 50 ou 100 metros de acordo com a largura do código. Mas se não for só uma vegetação densa que não esteja dentro de uma APP, área de preservação permanente, quem autoriza o corte dessas árvores é a prefeitura. Então, assim, fica meio incoerente eu pedir para um pleito da prefeitura apresentar uma autorização da própria prefeitura. Então, sim, não tem por que pedir isso, porque a própria prefeitura vai autorizar esse corte dentro do pleito dela, né? E se ela autorizar de alguma maneira ilegal, não é o FNDE que vai responder por isso, é a própria prefeitura. Então, a responsabilidade fica para a municipalidade, né? O item 2 é só se tem água, se tem esgoto, se tem telefone, só a infraestrutura básica. O item 3 ele vai dizer se é perto de Minha Casa Minha Vida, como é que a população, se é de renda baixa, coisa bem simples. E o número 4 também, se tem ocupantes no terreno, se tem corpo d'água, se vai precisar remover alguma coisa, certo? Tudo vai daqui. Vi que o relatório de vistoria está tudo certo, bateu com as fotos, bateu com o terreno, eu vou lá no documentos anexos e vou ver as plantas. Então, eu entrei aqui, vou fazer o download da planta de localização, que é a primeira. O que é a planta de localização? A localização do terreno em relação à malha urbana do município. É uma coisa macro. A planta de localização, eu preciso pegar essa planta, chegar no município sem nunca ter ido lá e saber pelo menos o caminho de como eu chego no terreno. Certo? Então aqui ele mandou uma malha urbana do município, provavelmente ele colocou aqui a escola e aqui a quadra. Não, aqui é a quadra, 30 por 41 e aqui é a escola.
localizou as duas coisas, dentro da área urbana do município. Eu lembro pela imagem aérea que ele só colocou de ponta cabeça aqui, né, na imagem aérea norte que está para baixo. Então eu vi que bate com endereço, bate com tudo, planta de localização está ok. Aí vou para a planta de situação, ele mandou um outro arquivo. Provavelmente a imagem aérea. Beleza, aqui, cada arquivo que está aqui, cada item que está aqui dentro pode anexar vários arquivos, não um só. Então quanto mais informação colocou. Planta de situação. A planta de localização numa escala municipal. A planta de situação já vai ali para o terreno, que eu preciso saber as dimensões do terreno, o arvoamento próximo, o nome das ruas, se tem alguma coisa em volta ali que vai impedir. Então, ó, perfeito. Então, na escala macro, ele diminuiu um pouquinho e colocou aqui no terreno, ó, 30 por 41. Rua Presidente Castelo Branco, conforme a gente viu lá. Gente, aqui eu estou passando muito rápido, tá? A gente realmente confere tudo certinho, mas isso não precisa passar isso aí para vocês. Eu vi aqui que está mais ou menos ok. Aí eu vou para o levantamento do métrico, vou ver se trata do mesmo terreno. Olha, ele colocou aqui umas curvas de nível. Eu vi lá pelas fotos que o terreno realmente tem uma saída leve, então aqui está condizente com as fotos, né? Eu vi que o terreno ele não é plano, mas ele tem uma caída leve. Então eu estou vendo que ele realmente está caindo para a diagonal, praticamente. Olha lá. E aí a planta de locação, que é dentro do terreno, e vai ter que colocar o projeto padrão da FNDE alocado. 24. Então eu vi aqui, ó, é o mesmo terreno, colocou aqui o projeto padrão, feito. Ah, mas não tem que colocar a distância do projeto padrão até a divisa do terreno e tudo mais? Quando se trata de terreno padrão, que são aquelas medidas mínimas de terreno que estão lá no site da FNDE, que no caso das quadras é 30 por 41, basta você me informar o terreno padrão e amarrar ele, e não precisa cortar dentro, o projeto dentro. Por quê? Porque já existe o projeto padrão da FNDE lá no site, que já tem o projeto de 30 por 41 com todas as cotas de amarração, de implantação, de locação. Não precisa as amarrações internas quando o terreno é padrão. Mas aí ele vai me apresentar o terreno, por exemplo, triangular, na diagonal, fora do padrão de 30 por 41, pode apresentar? Pode, não tem nenhum problema. Mas ele vai colocar cota, por exemplo, dessa paredinha até o final do terreno, ele vai me cotar aqui até o final do terreno, ele vai amarrar para que eu possa depois chegar com essa planta e conseguir colocar a obra lá dentro do terreno e saber onde exatamente ela vai ser construída. Nesse caso, como é padrão, só basta ele me informar a quadra, os 30 por 41, está tranquilo. Então vocês vejam que agora eu já analisei as 4 plantas. Então, tecnicamente, passando rápido assim, está tudo ok, está tudo compatível. Não é claro isso aqui? Eu fui abrindo uma planta, abri a outra, é o mesmo terreno, abri a outra, é o mesmo terreno, abri a outra, é o mesmo terreno. Então, todas têm a mesma informação. Agora, às vezes, a gente abre uma planta que tem um terreno, aí na outra tem um terreno completamente diferente. De formato diferente, com dimensão diferente. Aí você, opa, mas calma aí, tem alguma coisa errada. E aí gera dúvida. Vai ter que voltar para compatibilizar todas as informações. Beleza. Coloquei aqui. Eu vou entrar agora naquelas declarações. Esse MEC caiu. Então, Gilson, é o seguinte, quando os municípios ligam para a gente, nós entramos em diligência. Qual é a diligência da favorável? Então, pelo visto, é preguiça do município de entrar e ver depois eles mandam todo o relatório. Eu vou explicar aqui, porque assim, às vezes é difícil para o município onde vê essa diligência, né? Então, deixa eu colocar aqui. Não é muito difícil mesmo. Entre nós, eu que sou arquiteto, olha, isso aqui é um nível muito fraco de representação técnica. Não precisa fazer muita coisa. Já tem as plantinhas no site da FNDE, é só ele pegar, colar dentro do terreno e colocar 2, 3 fotos. O FNDE não exige prancha, não exige carimbo, não exige uma formatação. Não, é um desenho técnico. A
gente, para vocês terem ideia, já viu ação aqui que recebeu um desenho à mão feito no guardanapo. Claro, isso não foi aceito, mas assim, para bonitinho, então não é muito difícil fazer o que a gente pede, né? Gil, só a questão das coordenadas. Sim. Principalmente nós, né, que as áreas indígenas, aquela, né, da nós existiu. Eu sei que tem as coordenadas do censo. Nós podemos usar essas coordenadas do censo ou é necessário que alguém realmente tente ir nessas áreas e realmente ver essas coordenadas? Porque às vezes o engenheiro... Olha, o ideal é o quê? Consegue. O ideal é o quê? Vai ter que ser... precisarão ser apresentadas as fotos. Então, em algum momento, alguém vai ter que ir lá tirar essas fotos. Não, vamos Né? Vai ter que, pelo menos, dar uma olhada no terreno. Assim, não, mas a diretora vai tirar foto e vai mandar pra gente. Como é que você vai, assim, no mínimo, tem que ter pelo menos uma visita de uma equipe técnica. Não precisa ser uma visita, assim, eu vou até lá, pelo menos ver o terreno, ver se cabe tudo certinho. Hoje em dia tem um aparelhinho de GPS, você paga acho que R$300 em qualquer lugar. Várias prefeituras têm. Você vai em qualquer lugar, por mais inóspito que seja e longe, você clica nele, ele te dá as coordenadas. No meio da floresta ele te dá as coordenadas. Ele te dá a distância, você não precisa ir com treina. Então você vai num ponto, vai andando, ele te dá a distância. Então, ou seja, em 10 minutos você consegue tirar as informações lá, desde que você tenha a boa vontade de ir até o local e de ter esse aparelhinho, por exemplo, e fazer um croquis. E esse aparelho é um aparelho de GPS. Se você verificar assim, é um aparelho de GPS, você consegue as coordenadas. É um aparelho de mão, bem fácil. É a maneira, porque nas áreas indígenas, quilombolas, não vai ter como na planta de localização colocar a malha urbana do município e o terreno. O que a gente pede? A localização do terreno em relação à sede. Então vai ser uma planta bem básica, até uma imagem do Google Earth, mesmo não definida, pode ser aquele borrão, com 2 bolinhas. Sede do município, aldeia indígena X. Só para eu saber pelo menos a posição de uma em relação à outra. Assentamento, indígena, tudo que é no campo, a gente pede assim, mas como é que eu vou dar uma planta de localização? Não. Com as coordenadas, você joga no Google, coloca aquele alfinetinho, a sede e o povoado. Tira um print screen daquela tela, coloca 2 bolinhas vermelhas, escreve sede e povoado X, é o que a gente precisa. Uma posição, uma coisa em relação à outra. Para a planta de localização, que a gente viu aqui a malha do município. A primeira coisa que a Orfinideia vai perguntar é o seguinte: por que então foi apresentado aquele terreno se não foi consultado o plano diretor existente dentro de algum município, por exemplo? Assim, aí o município ele vai ter que verificar o status do caso, vai ter que verificar o que vai ter que ser feito, trocar a locação. Bom, agora a gente parte para os últimos 3 itens, que são as declarações. Primeiro, a declaração de fornecimento de infraestrutura mínima. O que é isso? É basicamente o prefeito ou o secretário de educação assinando um documento dizendo que ele vai se comprometer a fornecer a água, luz, esgoto e vai fazer qualquer terraplanagem que for necessária no terreno. Tem. Qual é o modelo? O que a gente faz? Está vendo aqui, essa lupinha do lado direito? Se eu clicar aqui, ele já gera
Automático o modelo. Eu não preciso escrever, não preciso fazer nada. Todos esses dados aqui do texto, todos esses dados do PT e todo o secretário, o sistema ele vai puxar lá do par dados da unidade, que é onde tem cadastrado. Ah, mas eu clico lá na lupinha e aparece, por exemplo, o nome do ex-prefeito ou do ex-secretário. Não, está atualizado lá no dados da unidade o cadastro, então tem que atualizar lá, certo? Ó, cliquei ali, ele já gera automático, então também o município não precisa fazer uma declaração, o Estado não precisa fazer. Imprime isso aqui, o prefeito lá assinou, escaneia e coloca aqui. Pronto, não tem segredo também. Tanto que não tem segredo, a gente pega vários assim que mudam todo o texto. O trabalho que o cara teve já é padrão, ele digitou tudo de novo e mudou, não tem que mudar o texto. A gente já sabe esse texto de cor. Então assim, a gente não lê tudo. Mas sabe quando você lê o mesmo texto, tipo 5.000 vezes, e aí você passa direto uma leitura dinâmica, você já vê se tem alguma coisa errada, se a formatação está ali. Se tem alguma coisa errada, imagina, o cara teve todo um trabalho, mudou toda a declaração, floreou bastante, e aí vai diligenciar só porque a declaração está no padrão. Sendo que era só ele imprimir e assinar. Só isso. Aí a outra é a declaração de compatibilidade de fundação, que está aqui. Só que a de compatibilidade de fundação não é o prefeito nem o secretário, é um técnico responsável, um engenheiro ou arquiteto. O que ela diz basicamente? Não existe um projeto padrão de fundação, porque cada terreno é um terreno, cada terreno vai ter uma fundação diferente, vai exigir uma estrutura de fundação diferente. Então o que vai acontecer? O FNDL tem um projeto básico de fundação, só que esse projeto ele vai ter que ser adequado a cada terreno onde for construído, certo? Então agora, essa é uma declaração que vai dizer isso, que a prefeitura vai se responsabilizar por compatibilizar esse projeto com o terreno depois de fazer um laudo de sondagem para não dar problema. O que vai colocar? Por exemplo, eu que sou arquiteto, então eu vou colocar aqui no CPF. Eu sou responsável técnico da prefeitura. Coloquei, ó, já aparece meu nome, porque ele já puxa o dado da receita, o CPF. Então ele já puxa o nome do cara aqui. Então também não tem erro, né? Aí eu vou colocar aqui o meu número do CREA, meu número do CAL, por exemplo, 98177D Paraná. E aí colocar aqui, gerar documento. Aguardando. Saiu a declaração, prontinha, bonitinha, dizendo o que é, eu vou imprimir, vou assinar e vou colocar dentro do sistema. É a mesma coisa. E aí, por último, é a declaração de nominalidade assinada pelo prefeito. O que é a declaração de nominalidade? O FNDE e o MEC entendem que hoje o processo jurídico para que saia um registro de imóveis ou uma matrícula no nome da prefeitura ou no nome do Estado, ele é muito demorado e ele é muito lento. Então, antigamente, para convênios, eram exigidos esses documentos já válidos, o documento de propriedade do imóvel atualizado, cópia autenticada ou original, para que fosse aprovada a liberação de recursos por uma obra. Agora, para termos compromissos, não é necessário nesse momento nenhum documento que comprove a posse desse terreno. Essa declaração de dominalidade ela vai substituir esse documento de propriedade temporariamente. Então ela é basicamente um documento dizendo que o prefeito, que o município ele vai se responsabilizar por apresentar esse documento de propriedade no nome da prefeitura ou do Estado lá na prestação de contas. Então agora não precisa ter um documento. Então a gente recebe várias ligações. Ah, tem uma diligência do documento de propriedade, mas ainda está em tramitação, vai demorar mais uns 90 dias para a prefeitura ter essa posse, né? Não precisa agora. Então essa informação ela tem que ser repassada para os municípios, ela tem que ser repassada para os estados, porque muitas ações ficam paradas porque ainda há a ideia de que precisa ter esse documento agora. Não precisa para nenhuma ação aqui no sistema, nem do PAR, nem do PAR. Ok?
ele tá dizendo aqui na declaração de dominalidade que o proponente ele vai apresentar esse documento na prestação de contas da primeira parcela. Só que veja, hoje o FNDE ele não faz prestação de contas a cada parcela, ele faz prestação lá no final. Então a prestação de contas da primeira parcela vai ser lá no final. Então vai ser no final igual. Libera-se, não há tranca de liberação de parcelas porque não tem documento de propriedade. Isso não acontece. Ô, Gilson. E se chegar no final, lá na prestação de contas no final, e ainda não ter reconhecido o documento de dominalidade, Olha, a gente fala hoje que a escolha do terreno é muito importante em alguns aspectos. Até porque a gente hoje, como eu falei para vocês, analisa o terreno. Então, se ele não tiver o documento de propriedade, lá na época da prestação de contas, provavelmente o FNDE vai dar um prazo para que isso aconteça, para que ele apresente. Se ele não apresentar nesse caso, ele logo de cara vai ser solicitado a devolver todos os recursos com juros ao FNDE. A validade, por exemplo, tem muita gente que pergunta, né? Um termo de cessão de uso, um termo de doação, isso vale? Veja, quem vai analisar a validade jurídica desse documento é a Procuradoria Federal da FNDE. Né? Então, nós como técnicos vamos verificar se o imóvel descrito no documento é o mesmo imóvel descrito nas plantas. Mas aí, se aquele documento vale ou não, é a prof que vai dar o parecer dela e vai exigir do proponente algum outro documento. Caso esse já foi doado, mas hoje está com problema do diretor. Se fosse dado no final do problema, esse depósito. O termo de compromisso e convênio, eles são claros no seguinte sentido. Foi pactuada a construção de um determinado objeto em um determinado local. Se for construído um objeto diferente, mas no mesmo local, vai ter que devolver o recurso. Por exemplo, alteração de projeto padrão. A cobertura de quadra da FNDE é menor do que o piso da quadra, aí ganhou para uma escola que tem uma quadra oficial, e aí quando a gente começou a obra da cobertura, a comunidade toda fez um protesto dizendo que vai perder a oficialidade lá da quadra e não vai dar para jogar vôlei, não vai dar para jogar futsal. Então eles não querem a quadra e a gente quer aumentar o projeto padrão da FNDE. Pode? Pode, mas aí você vai ter que devolver tudo no final. Ou seja, poder fazer, pode tudo. Agora vai ter que ter umas sanções. Então, por exemplo, se você aumentou o projeto padrão da FNDE para caber numa quadra que é maior, você mudou o projeto padrão, você descaracterizou o objeto e você não construiu o que foi pactuado. Então, se você não construiu o que foi pactuado, vai ter que devolver o recurso. Ou se construiu num outro terreno. Eu queria construir nesse terreno, mas eu tinha um terreno melhor. Construiu lá no outro, pode até ser o projeto padrão, mas não foi no lugar que foi aprovado. Vai ter que devolver o recurso também. Mas se nesse ínter fizer a reformulação e tiver a aprovação, Tudo que for feito, por exemplo, de alteração de projeto, ou de troca de terreno, ou de uso de saldo, se for solicitado ao FNDE e o FNDE aprovar, pode fazer. Agora, o problema é ser feito sem aprovação da FNDE, sem anuência, sem nada. Ou seja, você simplesmente descumpriu por sabendo que não poderia fazer aquilo. A minha orientação em relação à nossa orientação em relação aos municípios é quando eles têm a dominalidade, aquela coisa, eu prefiro que eles esperem a concretização dentro do cartório, dentro da coisa, oficialmente. Daqui a pouco vem um herdeiro que vai reivindicar, não sei o quê. O município não tem recurso para devolver o dinheiro para a FNDE, então eu prefiro, assim, enquanto não tiver, vamos deixar para 2015. Ótimo. Não tem a dominalidade, assim, tem a dominalidade do terreno. Então, ao invés de colocar a declaração de dominalidade, eu vou colocar o documento. Não faça isso. Não, eu sempre digo. Porque às vezes o documento ele é de uma gleba, ele não está com o terreno bem descrito, onde é que é. Aí eu, como analista, olho aquilo e falo, putz, mas esse documento de propriedade não condiz com o terreno que ele apresentou. Então vai diligenciar por isso. Então agora, coloca a declaração de dominalidade que pronto. E depois,
o que o proponente ele tem que ter em mente? Que o terreno que for aprovado aqui, ele tem que ter 100% de garantia que ele vai conseguir adquirir. E vai conseguir o título desse terreno em 2 anos, que é o prazo do termo de compromisso. Que Né? garantia que ele tem? Quer dizer, ele tem a nominalidade, mas aí de repente aparece, como já aconteceu, aparece um herdeiro, entra na justiça, você sabe que a justiça entra, vai levar 5 anos. Aí, faz o quê? Por isso é bom sondar. Por isso é bom sondar. A primeira coisa que o FNDE vai perguntar é o seguinte: por que não foi verificado o histórico desse terreno, o proprietário, como é que funciona? Muitos municípios, eles vão, por exemplo, numa comunidade, não conversam com ninguém e falam assim, é esse terreno. Mas é de quem? Não sei, depois a gente consegue. Vamos apresentar para a FNDE. Eu corroboro com a senhora está falando, é verdade. No Piauí também, a orientação que a gente dá lá é só com documento em cartório. Tudo bem, a gente coloca, eles fazem a declaração da normalidade, mas a orientação nossa é só com documento do Estado de cartório. Claro, veja, isso aí assim é uma exigência. A questão que a gente faz pode demorar, pode ser tempo, mas no final da acho que garante. Claro, assim, isso é uma orientação que ele vai funcionar em alguns casos. Só que assim, eu sei que no meu município eu preciso de 3 escolas, mas eu ainda não tenho os terrenos, mas ele pede o endereço. O que eu vou fazer? Cadastra o endereço da prefeitura. Cadastra o endereço da prefeitura ou só a localidade, porque enquanto tiver em cadastramento, pode mudar tudo. Pode mudar até o número de salas. Cadastrei inicialmente de 2 salas, mas agora eu vi que aquela comunidade é uma de 6. Enquanto ela está em cadastramento, tudo pode ser modificado ali dentro. Mas assim, é bom vocês passarem essas informações, porque aí a nossa demanda de atendimento diminui. Quanto mais informação os municípios têm, menos eu vou ter que atender o telefone e explicar isso. Por isso que eu estou querendo ver o relatório final, porque a gente pode ali ajudar muito. Tá, beleza. Vamos então deixar Tirar aqui. essas informações, que já foi uma queixa, os municípios têm informações que nós não temos. É por isso que eles recorrem tanto a vocês, porque nós não passou pela coordenação. Então, por isso que eles recorrem. Quando a gente, na verdade, poderia ter sido parceiro. Sim, Né? exatamente. Uma parceria eu posso resolver muitas situações bobas lá no próprio estado, mas eu não tenho informação, como é o caso da Aurélia, eu não tenho informação. O gestionamento de vocês é maior. Não, mas veja, se você parar para pensar, quando eu cheguei aqui, o Thiago estava falando, estava cheio. Agora, só porque era parte técnica, a metade já foi embora. Então já são informações que os municípios lá na ponta também não vão receber. Então assim, a gente faz o que a gente pode, né, estando aqui com vocês, mas assim, também vai do interesse das coordenações em repassarem isso e terem essas informações. Eu acho que o questionário a gente tem acesso. Acho que o endereço, se tem escola, se não tem escola, o resto a gente não tem acesso. Se a gente tivesse o acesso, como a gente tem ao parque, a gente não pode mexer, mas a gente pode visualizar, a gente poderia ajudar vocês basicamente muito, entendeu? Tem que ver isso, tem que ver esse tipo de o número acesso. de telefonemas para o FNDE, que você já disse que é uma equipe pequena, entendeu? E a gente está na ponta, e assim como a gente vai dar treinamento para e vai dar a gente já entraria com essas informações, com as slides, com as coisas. Eu queria ver um relatório final de diligência Vou mostrar para vocês. Para as coisas poderem encaminhar-se para o estado, porque eles intervêm. Os municípios, o estado X, Uma senha, mas eu acho que existe, viu? Não temos, não. Tá bom, depois a gente vê então essa senha, beleza? Fechando aqui, depois que gerar as 3 declarações, automaticamente vocês viram, imprimiu, assinou, colocou no sistema em plenário, tudo certo. Então essa ação, praticamente, é uma ação que vai ser aprovada de primeira. Então você viu, aguardando a análise, ou seja, nunca foi analisado, já foi mandado tudo corretamente, então ela já vai ser praticamente deferida, né? Porque eu vi ali toda uma coerência das coisas. Ok, vamos supor que ela tivesse sido diligenciada, aí voltou para o município em diligência, o município recebeu lá o avisinho, em diligência.
prazo inicial, prazo final. O que eu tenho que corrigir? Essa é a pergunta deles, né? O que eu tenho que corrigir? Entrou em diligência, mas eu não vejo o que eu tenho que corrigir. Vai ver sempre aqui na aba análise de engenharia. Mas isso a gente não recebe. Ou o município com a senha dele vê. Mas a gente não sabe nem entrar. Mas aqui a gente não tem. A gente tem que mandar a esfera. A gente tem que mandar a esfera manual. A gente Quem acompanha o Estado, quem guarda o Estado, consegue ver tudo. Porque entra lá, faz tudo. Agora, quem acompanha os municípios, não vê. Então, Vocês já tiveram com o pessoal do PAR mesmo? Da equipe técnica do PAR? O perfil que vocês acessam no par dos municípios é o perfil de consulta, é isso? Não, a gente não tem, nós não temos nem liberado a consulta monitoramento. Não liberado. Não. Monitoramento é o JATAR. Vamos falar do par, monitoramento é o JATAR. No perfil que vocês acessam o par dos municípios, eu posso solicitar que vocês tenham acesso a essa aba na Isso é Eu sabia que isso existia, gente. Tá, então aí, ou seja, vocês não terão acesso a isso, mas de qualquer maneira, enquanto não tem esse acesso, assim, não é o ideal que as senhas elas sejam divulgadas. Mas às vezes você pode ter a senha do secretário de educação para acessar às vezes com o perfil dele, para ver. Enfim, tem gente que tem gente que não tem, mas tá, a gente já vai ver lá e vai ter o acesso para vocês. Analisei, entrei aqui. É que vocês não veem. São coisas que só o perfil do analista vê. Então tem muita coisa aqui que é só nós aqui da FNDE com as nossas senhas aqui vemos, tá? Então, você pode acreditar que a minha senha não tem valor nenhum. Tem umas senhas por aí, que essas sim tem poder. Azul de uma aba nova. Aham. Aí às vezes essa aba também não tem Tem milhões de Essas abas aqui, ó, obras do município, documentos FNDE e dados orçamentários, é uma aba que vocês não precisam ter, até porque são todas as informações que já tem lá no Obras 2.0. Então, ou seja, só para nós como analistas técnicos não precisarmos entrar no módulo Obras 2.0. Então aqui é um resumo, né? Mas aí vocês vão ver o JATAR com Fábio, que é o Obras 2.0. Monitoramento e acompanhamento aí é extremamente necessário. Claro, vocês têm que ter. Já existem esses perfis, como eu falei. Aí com a questão do Obras, hoje à tarde vocês questionam o Fábio, que cuida do módulo Obras, ele vai verificar para vocês os perfis. E aí a questão do PAR vai verificar com o pessoal do PAR lá que já está ciente para liberar para vocês. Vocês estão entendendo? Cada aba dessa tem um setor responsável. Não tem uma pessoa que gerencia o sistema como todo. Não. Aqui, essas, vejam, por exemplo, no CIMEC. Não vamos, cada módulo do CIMEC tem realmente um setor responsável, mas, por exemplo, o módulo PAR, ele é um módulo amplo. Então, no módulo PAR, você vai ter vários programas, e são várias coordenações que trabalham uma cada em um programa específico, entendeu? Então, assim, às vezes, eu tenho uma dúvida do PAR. Qual programa? Sobre o que é? Porque o PAR, gente, é gigantesco. Então, cada programa que vai E outras situações mais. A gente precisa acompanhar. Porque muitas vezes a gente está resolvendo a situação e a gente é o último a saber. Porque não chega para nós essa nova abinha que abriu lá, principalmente os programas. Em relação aos acessos que vocês ao par, acho que a gente pode discutir isso hoje à tarde. A gente já está terminando aqui, porque eu também não posso ajudar vocês com isso. Só para te dar Ótimo. um fôlego aí que realmente são mais Assim, até às vezes a gente pede desculpas, porque muitos dos telefonemas que nós atendemos, eu já falei com 40 pessoas aí na FNDE, mas eu preciso falar sobre isso. Assim, é muita coisa, então é muito especializado, então quando a gente fala não é com a gente, não fiquem bravos. Porque realmente, mas vê se você pode me ajudar sobre ônibus.
situação, é uma outra logística, é completamente diferente, a gente não sabe. Tá? Então, é muito especializado o atendimento no FNDE. Então, às vezes, não é com uma pessoa que você vai conseguir tirar todas as dúvidas de uma vez só. Ok? Beleza. Foi para a diligência. Aí, onde que ele vai ver a diligência? Na aba análise de engenharia, quando é clicado aqui, tem esses 12 itens. Certo? Quando eu clico aqui em abrir todos, é que aqui eu não analisei, mas vai abrir quais foram os itens marcados como sim e quais foram os itens marcados como não. Os itens como não, necessariamente tem uma observação do analista. Ele não consegue salvar sem colocar uma observação. Então, ou seja, entrei ali, eu vi aqui que o item 8 está como não, eu entrei lá no item 8 e vejo, a planta de locação deve conter o projeto padrão da FNDE, por exemplo, o que o analista colocou. Tá, mas onde é que eu corrijo aqui no relatório? Não. Se a planta de locação foi diligenciada, ele vai fazer uma nova planta de locação, e aí lá no documentos anexos, onde tem a planta de locação, ele vai excluir esse arquivo e vai colocar o outro. Pronto, corrigido no item 8. Certo? Então, ali é só o relatório, mas cada correção vai ser feita na aba correspondente, no local correspondente. O documento novo, como apaga o antigo. Estão sabendo que ele já... Não, veja, olha só. A gente não tem como eu pegar uma análise técnica, pegar o relatório anterior e só ver os itens que marcaram como não e só ver aqueles. Toda análise, por segunda, terceira, é feita toda de novo. Aí, quando ele diligência que ele fora, Esse demora, não é porque demora, porque, por exemplo, às vezes, o que acontece? Ele mexe mais de uma coisa. Aí ele pega e o item que eu marquei como sim, ele vai lá e troca. Mas não tem nem como saber que entrou na diligência, você não tem como saber. O quê? Depois, se você reenvia novamente, não tem como saber se aquilo ali já foi analisado uma vez, já é assim. Tem uma história. Eu, como analista, eu vejo um histórico. Eu vejo um histórico de todos os dias e horários, quantas análises foram feitas, quem fez a análise, tudo certinho. Mas o que acontece? Eu não posso confiar no analista anterior e eu não posso confiar no sistema. Hoje a gente tem uma regra de que os itens marcados como sim, eles ficam travados para o município mexer. Mas vários municípios já disseram que mesmo itens marcando como sim, eles conseguiram excluir aqui e colocar outro. Então, ou seja, eu não posso confiar no sistema, porque com uma aprovação aqui eu vou liberar para uma escola de 12 salas 3,5 milhões. Então, por isso que cada análise técnica, por mais que seja a segunda ou terceira, o analista ele vai analisar tudo de novo. Depois que ele corrige, então ele não entra em contato e faz, fica na dele, quietinho. Ah, liguei lá, mandei para análise de novo e corrigi. Está na lista do FNDE, tem que aguardar. O FNDE não tem prazo para analisar. Enviou para análise, aguarda. Isso é importante a gente saber, porque aí a gente pode ir na conta, como a gente fez assim, mandou, esquece. Se entrou em diligência, ele vai ver a situação em diligência. Se for aprovado, ele vai ver a situação aprovada. Vai cair no sistema. Atendeu a diligência, o proponente ele vai enxergar como em análise de novo. Enquanto para a gente aparece retorno de diligência. São coisas diferentes. Só que ele quer no dia seguinte, entendeu? Tem muito. Era só uma declaração de terminalidade. Mandei, volta. Tá? Vai ter que aguardar mesmo. Então, assim, eu espero que tenha sido, só um pouquinho, eu espero que tenha sido um pouco esclarecedorzinho aqui para vocês. E vocês viram que não é difícil. Não é difícil mesmo. Só que, como o Thiago falou, o problema de municípios, principalmente os pequenos, é que tem aqueles engenheiros que enrolam, né, os municípios. Contrata um engenheiro que atende 10, 15 municípios, e aí ele fala que está tudo bem, mas não está, e fica naquela enrolação, fez e não fez. Então, mas se o secretário municipal ele souber o que tem que ser inserido, ele vai receber do engenheiro e ele vai olhar, não, isso aqui você vai ter que consertar, porque não é assim. Mas eles recebem e já colocam o sistema em vida. Não tem o que está. Se estiver deferida, o FNDE enxerga como obra deferida, mas o proponente enxerga como em análise. Ele só vai enxergar como obra aprovada. Obra aprovada já vai ter empenho, depois já vai ter termo,
e obra aprovada já é 100% de garantia de financiamento para a construção. Essa passagem, Depende de diretoria, depende de disponibilidade orçamentária, depende de metas físicas a serem atingidas. Então não tem também como a gente passar um prazo para vocês, deferiu, vai aprovar ou não, até porque, como eu falei para vocês, não é garantia. Tipo, obras do parque. O município pediu 10 escolas de 12 salas. Tecnicamente podem estar todas perfeitas e todas deferidas. Na hora de aprovar, o município não tem demanda para tudo isso. Então ele vai receber, por exemplo, uma. E as outras 9 ficam deferidas para sempre até serem arquivadas. Tá? Deferida não tem garantia e não tem prazo para ser aprovada. Pessoal, eu vou deixar o meu contato para vocês aqui. Qualquer dúvida na parte técnica, diligência, alguma coisa aqui. Aquelas 60 mil obras que não vão ser aprovadas são de reforma e ampliação. Não é que não serão aprovadas, é que elas não são prioridades para a FNDE, né? Não serão aprovadas. Não ser prioridade é o quê? Não tem analisada, não tem. Veja, nós hoje colocamos as análises como preferência. Então hoje a nossa meta principal são creches e quadras, escolas do campo. Tudo projeto padrão. Então enquanto a gente não atingir a meta de quadras, escolas do campo e creches, as análises para os outros pleitos elas serão segunda ordem. Não é que não serão analisadas, mas elas não vão ser analisadas numa velocidade, num volume tão grande quanto as prioridades. Isso seria, ao invés do levantamento, ou seja, do cadastramento de reformas e ampliações, sigam primeiro as construções, é isso? Se o município ele quer ser contemplado, as maiores chances são utilizar o projeto padrão da FNDE, primeiro ponto. Projeto próprio, reforma, ampliação, tudo que não é padrão, já diminui em praticamente 80% dele ser contemplado com aquela ação que ele pediu, certo? Então o ideal é que seja o projeto da FNDE. Segundo, hoje para escolas, a prioridade é bem mais no campo, quilombolas indígenas, do que nas zonas urbanas. Não que a área rural não vai ser analisada, não vai ser contemplada, vai. Mas a prioridade é no campo. Mesmo a gente tendo. O urbano vai ser analisado normalmente, mas a prioridade é no campo. Mesmo a gente tendo muita necessidade na zona urbana, na cidade mesmo. Vai ser analisado. Hoje tem a meta, mas a meta é menor do que a do campo. Existe a meta, ela está lá, mas é menor. Então o município hoje que tem escola do campo, utilizando o projeto padrão da FNDE, é praticamente que se o projeto enviado tiver tudo ok, ele vai ser financiado para tudo isso. Tá, outra coisa, a questão, falou-se uma época aí daquelas escolas indígenas, onde teria um projeto que seriam bem favorecidas placas que levariam lá, porque às vezes nós temos áreas de difícil acesso. Vai sair um novo projeto agora, que é o projeto do Pronacampo, que o Thiago falou, Sim. que vai ser, são módulos. Isso, módulos. É um projeto novo, padrão, que vai estar disponível a partir do próximo PAR 2015. Mas esse agora não tem. Não, para esse, até porque não tem como inserir mais ações de projeto. Para o próximo PAR, quando forem inserir novas ações, novas subações, novos projetos já estarão disponíveis, inclusive essa nova tipologia modular para a área indígena. Então, no caso, a gente pode ter a condição de, ao invés de agora, a gente fazer esse projeto das escolas indígenas em áreas bem afastadas. É melhor deixar só no projeto que vai ser móvel e não tem aquela lupinha do lado. Porém, nós aceitamos sim a declaração de dominalidade. Inclusive, ela está lá no site da FNDE, o modelo em Word, para ser feito download e aí para editar e colocar lá no PAC. As obras do PAC ela é gerada automaticamente, mas as obras do PAC pode ser a dominalidade e o modelo está no site para edição. O PAR dos estados, o PAR estadual, ele não fecha, ele só trava. Então, a partir do momento que todas as pendências estiverem liberadas, ele vai poder inserir, tirar, colocar mais coisa ou não, dar todo o PAR sempre.
todas. Enquanto tiver a tarja vermelha, por mais que mandei para análise, a gente está corrigindo a tarja vermelha, vai ser analisado, a gente abriu a ação da tarja vermelha, nem vai analisar. Por quê? Porque se eu analisar, deferir, eu perdi um tempo para uma obra que pode nunca ser aprovada, porque aquela tarja vermelha pode nunca sair de lá. Então, assim, a gente está, inclusive, restringindo as análises para quem tem a tarja vermelha. A tarja vermelha, à medida que eu for atendendo, ela automaticamente sai. Você tem que atender todas. Se você tem uma pendênciazinha, ela continua lá. Tem que atender todas. Então, já foi 12, eu tenho que atender 12 e ela sai. Não vai, tipo, diminuindo, assim, o grau. Todas. Ela não vai mudando. Não vai mudando